O cosmos estremece. O tecido da realidade, tecido por fios de tempo e antimatéria, estica-se até o limite de sua elasticidade. Estamos no Coliseu Cósmico, um anfiteatro sem paredes, flutuando no vazio entre galáxias mortas, onde as leis da física são apenas sugestões e onde os deuses e entidades arquetípicas da história humana se encontram para decidir o destino de suas próprias lendas. De um lado, o Senhor dos Mortos, aquele que governa as profundezas insondáveis da Terra e o silêncio eterno. Do outro, o Messias, o arquiteto da redenção, aquele que detém o poder sobre a vida e o sacrifício que transpassou o véu da mortalidade. O palco está montado. As estrelas se apagam para testemunhar o choque entre a negação da vida e a promessa da eternidade. Hades, o primogênito de Cronos, surge das sombras. Sua presença é como um buraco negro que consome a própria luz que tenta tocar sua pele. Ele veste uma armadura feita de obsidiana estelar, forjada nas entranhas do Tártaro. Em sua mão, o elmo da invisibilidade, o bidente que pode rachar o próprio continente terrestre. Ele é a inexorabilidade, o fim de todas as coisas, a constante matemática que garante que toda energia, uma vez gasta, retorne ao pó. Hades não precisa de raiva, ele é o processo frio e calculado da entropia. À sua frente, envolto em uma aura de luz branca, radiante e inabalável, surge Jesus Cristo. Não o homem de Nazaré em sua fragilidade terrena, mas o Logos, o Verbo através do qual todas as coisas foram feitas. Sua força não reside na espada ou no medo, mas na autoridade absoluta que rege o cosmos. Ele é o princípio que ordena o caos. Suas vestes são como nuvens de supernova, e seus olhos contêm o nascimento e o fim de eras incontáveis. Ele é a porta, a verdade e, paradoxalmente, a vida que desafiou o domínio de Hades ao romper os selos da sepultura. O silêncio é absoluto. Então, Hades ergue seu vidente, e o chão do Coliseu Cósmico se abre, expelindo chamas negras que não queimam a carne, mas consomem a alma. Ele avança, movendo-se não pelo espaço, mas pelo deslocamento das sombras. Tu ousas pisar no território do silêncio, Nazareno? Tu és uma anomalia em meu reino, um erro que insiste em repetir a história. Eu sou o destino que aguarda cada átomo deste universo. Por que lutar contra o inevitável? O ataque de Hades é devastador. Ele lança uma onda de choque feita de arrependimento e decadência, uma força que aceleraria a morte de um planeta inteiro em milissegundos. Mas Jesus permanece imóvel. Ao seu redor, a luz se expande como um escudo impenetrável. Quando o poder de Hades colide com a aura de Cristo, o espaço-tempo se fragmenta, gerando novas nebulosas com o impacto. O Messias não ataca com ódio. Ele responde com a pura força da existência. A luta escala para níveis incalculáveis. Hades invoca os exércitos de sombras, legiões de espectros que foram esquecidos pelos séculos. Eles investem como um tsunami de escuridão contra a figura de Jesus. Cada espectro carregando o peso de uma vida perdida. O Messias, com um gesto simples, cria uma expansão de pureza que transmuta a negação de Hades em matéria elemental. Ele caminha sobre o vazio como se fosse terra firme. Hades, percebendo que sua força física e seu domínio sobre as almas não são suficientes, invoca o poder do próprio Tártaro, a prisão que mantém até os titãs em submissão. Ele convoca a inércia, o peso morto do universo. Sinta o peso da existência. Sinta o vazio de todos os que foram esquecidos. Se tu és a luz, eu sou a escuridão que a define. Se tu és o Criador, eu sou o juiz final que recolhe os restos. As mãos de Hades brilham com uma energia cinzenta. Ele arremessa rajadas de estase absoluta contra Jesus, tentando congelar o tempo ao redor do Messias. O Coliseu treme. As paredes da realidade cedem. Jesus é atingido. Sua forma brilha intensamente, lutando contra a paralisia imposta pelo Senhor dos Mortos. A luta entra em um estágio de destruição cósmica, estrelas são lançadas como projéteis, e buracos negros são abertos e fechados em uma dança de morte e renascimento. Jesus levanta a mão. Ele não está mais apenas se defendendo. Ele invoca a autoridade do Logos. As leis da física, que Hades tentou usar como arma, começam a se reescrever sob a vontade de Cristo. A escuridão do Tártaro começa a brilhar, transformada pela luz da redenção. Hades recua, seu elmo racha sob a pressão de uma energia que não é destrutiva, mas ordenadora. Com um grito que ressoa por todas as dimensões, Jesus irradia uma onda de choque que purifica o Coliseu Cósmico. Hades é empurrado para o seu próprio reino, sua forma corpórea desintegrando-se enquanto a luz de Cristo penetra em cada canto do submundo, transformando a desolação em algo que a mente humana mal pode compreender. A batalha chega ao fim. O Senhor do submundo está subjugado, não pela força bruta, mas pela própria natureza de sua existência ser anulada pela autoridade superior daquele que detém as chaves da morte e do Hades. O desfecho desta batalha épica revela a disparidade entre as mitologias.
Enquanto Hades representa a finitude, a ordem estabelecida e o ciclo irreversível da termodinâmica biológica, Jesus representa, dentro da narrativa teológica cristã, a superação desse ciclo. Hades é um regente dentro de um sistema, enquanto Jesus é apresentado como o criador do sistema. Em uma luta de forças absolutas, a entidade que rege a lei que limita a outra sempre prevalecerá. Jesus não derrotou Hades com raiva, ele o eclipsou com a autoridade de quem rege as leis da vida e da morte. O vencedor, logicamente e teologicamente dentro de suas próprias construções narrativas, é Jesus Cristo. Que combate épico presenciamos hoje? A colisão de forças que sustentam a própria estrutura da existência. Se você gostou de ver esse embate lendário entre o Senhor dos Mortos e a figura central da redenção humana, não deixe de apoiar nosso trabalho. Curta este vídeo, pois isso ajuda o YouTube a entender a importância destas narrativas, e inscreva-se no canal para não perder os próximos duelos entre deuses, heróis e titãs da história universal. Deixe nos comentários, quem você gostaria de ver enfrentando o próximo deus em nosso Coliseu Cósmico? Até a próxima jornada pelas fronteiras do mito. Dois titãs das crenças humanas se encontram em um embate onde as leis da física e da divindade são testadas até o limite da destruição. Descubra quem sairia vitorioso em um confronto direto entre a entropia do submundo e a autoridade da luz eterna através de uma narrativa descritiva.